Minha gente, paz do Senhor, olha só, vou ser muito breve, muito sucinto, muito objetivo, direto ao ponto. Acrescentando aí, dando continuidade na mesma sequência do vídeo anterior, que eu falei sobre 3 coisas que te tornam um jovem homem de Deus, e ali eu ressaltei sobre o tripé espiritual. Nessa mesma linha, eu gostaria de acrescentar mais 3 coisas e falar 3 coisas que todo jovem de Deus tem, tá bom? 3 coisas que todo jovem de Deus tem. Sem enrolação, a primeira coisa é postura. Todo jovem de Deus, ele tem postura, um certo tipo de postura. E a postura, gente, ela é muito ligada ao comportamento. Você pode perceber que toda pessoa que tem uma postura, automaticamente ela tem um certo tipo de comportamento. Quando Paulo vai aconselhar Timóteo na primeira carta, capítulo 4, versículo 12, é muito conhecido, é interessante, que ele vai falar assim, ó, a parte B, mas seja um exemplo aos fiéis na palavra, na fé, no comportamento. Eu gostaria de destacar apenas essa pequena palavra, no comportamento. Paulo estava aconselhando a Timóteo, dizendo que o comportamento dele, o testemunho dele, a postura dele era importante para influenciar os fiéis, os irmãos, para ser um exemplo ali aos fiéis, à igreja de Cristo. Então, a sua postura, ela comunica quem você é. A maneira, o jeito como você se comporta nos lugares onde você chega, a maneira da sua postura nos ambientes a qual você está inserido, elas comunicam e revelam de fato quem você é. Um exemplo, você, claro que no púlpito, você sendo obreiro, você vai ter um certo tipo de postura. Você vai ter um certo tipo de comportamento naquele lugar de seriedade, acima do altar. Se você é só olhar para o seu pastor, para a sua liderança, ele tem um certo tipo de postura, um certo tipo de comportamento. E a gente tem eles, nossos pastores, como homens líderes de Deus. Certo? Então, a primeira coisa, tenha postura. E de fato, estou falando postura, literalmente, tá bom? A segunda coisa que eu quero falar para você é humildade. Todo jovem de Deus, ele tem humildade. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Dando uma pesquisada, tem gente que confunde, né? Sobre humildade, pensa que é andar de qualquer jeito, andar todo rasgado, digamos assim, com coisas velhas, digamos assim, mas na verdade a humildade, ela não tem nada a ver com isso. Humildade não está relacionada a isso. Pesquisando um pouquinho, eu pude entender e compreender que a humildade é você, primeiro, ser dependente de Deus. Em segundo lugar, a humildade é você não querer se sobressair sobre as outras pessoas. Outra coisa, uma pessoa que tem humildade, uma pessoa humilde, é aquela que está disposto a servir. Outra coisa, uma pessoa humilde é aquela que tem um coração ensinável, pronto para ouvir e acatar. E é por isso que Jesus vai dizer: oh, aprendei comigo, porque sou manso, porque sou humilde de coração. Então, todo jovem de Deus, todo jovem de Deus, ele tem primeiro uma postura, ele tem humildade no seu coração para reconhecer quando não sabe e para reconhecer também que precisa aprender, que depende de Deus, né? Ele não se autopromove, ele não tenta aí passar por cima das pessoas, se autopromover, nada disso. Ele tem um coração humilde, tá certo? A terceira coisa, para a gente encerrar rapidamente, já vai dar 4 minutos aqui, é muito rápido, tá bom? Terceira coisa, eu coloquei como terceiro porque para mim é uma das mais importantes, que é o caráter. O que é o caráter? O caráter é aquilo que eu sou. Tá bom? Se a gente for buscar na Bíblia vários personagens que tiveram caráter, né, e foram ali honrados por Deus. Vou te dar um exemplo. José era alguém que tinha caráter, tá bom? A mulher de Potifar veio até ele, você conhece muito bem a história. José foge. Como é que eu poderia pecar contra Deus? Porque toda pessoa que ela tem caráter, ela tem temor a Deus, certo? José era alguém que tinha caráter. Daniel, por exemplo, era alguém que permanecia sendo quem ele era. Porque tem gente que confunde reputação com caráter. Reputação é aquilo que dizem ao meu respeito. Agora, caráter é aquilo que eu sei que eu sou. Tá bom? Reputação é o que falam que eu sou, mas caráter é o que eu sou de verdade, é o que eu sou de fato. Daniel, na Babilônia, permaneceu com seu caráter firmado em fé, sua fé inabalável, sua fé convicta,
seu caráter firmado em Deus, firme no propósito. Chegou na Babilônia, mas não se deixou ser influenciado pela cultura da Babilônia, mas influenciou na Babilônia, permaneceu com o seu caráter, tá bom? 3 coisas aí para nossa reflexão. Em primeiro lugar, postura. Tem uma postura certa, um certo tipo de comportamento. Em segundo lugar, dê lugar para a humildade, não para a soberba, né? Valorize a humildade no seu coração. Em terceiro lugar, permaneça com o seu caráter, mas não deixe esse mundo ou as pessoas mudar quem Deus te chamou para ser. Permaneça com o seu caráter, tá certo? Comportamento, humildade, caráter. Que Deus abençoe.